Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Até aqui, irmãos. Amém? Nessa noite, irmãos, eu quero meditar sobre um tema que se fala muito, principalmente dentro das igrejas, mas se vive pouco, que é a união. O tema é construindo relacionamentos. Atualmente, irmãos, até mesmo em meio ao avanço tecnológico, as famílias hoje elas estão separadas, dentro do mesmo lar, mas elas estão separadas. Filho de um lado, pais de outros. E a consequência de tudo isso é a sociedade que nós estamos. Ora, se isso acontecesse apenas aos ímpios, aqueles que não servem a Deus, estava explicado, mas isso acontece dentro da própria igreja. É dentro da própria igreja, irmãos. Hoje, infelizmente, as famílias cristãs, boa parte delas estão totalmente desestruturadas. E o que dirá a igreja do Senhor? Não a igreja invisível, mas a igreja instituição. Infelizmente, hoje as famílias elas estão desestruturadas por falta do quê? Decência, que é relacionamento. E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Diz a palavra do Senhor que Ele criou todas as coisas e criou o homem como coroa da criação. E logo após criar o homem, o que Ele diz lá em Gênesis 2? Não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma adjutora, criou a mulher. Que através do homem e a mulher povoaria a terra. Ou seja, primeiro Deus cria o homem para relacionar. E diz a palavra do Senhor que na viração da tarde ele descia para conversar com o homem, para se relacionar. Mas teve um dia que ele não encontrou o homem. O homem se escondeu dele. E por quê? Por causa do pecado. O homem pecou e se escondeu de Deus. E depois disso, Deus expulsou o homem da presença dele. E diz a palavra do Senhor que Cristo veio até a terra para religar nós a Deus. E foi isso que Deus fez. Através de Cristo nós podemos chegar à presença do Pai. Através do sangue de Cristo. Porém,
E a igreja? E as nossas famílias? Será que elas estão juntas? Ou seja, através de Cristo, elas deveriam estar mais unidas. E por que elas não estão? Essa é a meditação que eu quero trazer nessa noite para os irmãos. O texto aqui, Paulo falando aos romanos, ele está falando especificamente da igreja. E diz no versículo 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí a pergunta que eu faço é, sou forte? Tenho sido forte? Como ser forte? Como suportar a fraqueza dos fracos? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Se nós não formos fortes, e ao discorrer do texto aqui, o próprio Paulo vai nos ensinar como ser forte. E por que ele estava falando isso? Porque ele estava diante de uma situação que foi levada até ele sobre a igreja de Romanos. E não era uma particularidade apenas na igreja de Roma. As demais também sofriam. Existia dentro da igreja dois povos. Existiam os cristãos judeus e os cristãos gentios. E olha só o que acontecia lá nessa igreja. Eu vou ler para os irmãos, tá? Romanos 14. Acompanhe aí na sua Bíblia o que acontecia naquela igreja. Preste atenção se isso não acontece hoje dentro da igreja do Senhor, passado 2000 anos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Aqui ele está falando dos judeus. Eles só comiam legumes. O que come, não despreze o que não come. Ou seja, estavam dois, um do lado, e um desprezava o outro dentro da igreja. Será que isso não acontece dentro da igreja hoje? Ou só aconteceu há 2000 anos atrás? Não acontece dentro dos nossos lares pais que dão atenção a um filho e não dão atenção a outro. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem recebeu, Paulo está falando que foi Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Paulo está falando aqui que foi Deus que o chamou. E poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Ou seja, um come, outro não come, mas é tudo para Deus e dá graças a Deus. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Não importa. Foi Deus que nos chamou. Eu penso assim, você pensa diferente, não importa. Se você está servindo o Senhor, está servindo para o Senhor, é Deus, é para Deus. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo.
Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É um ditado que diz no mundo, né? Deus deu uma vida para cada um cuidar, né? Tem muita gente aí cuidando da vida dos outros e esquecendo da sua própria vida. Deus deu a vida para cada um cuidar. Se cuidarmos da nossa vida, e diz aqui, olha, que prestaremos conta ao Senhor da nossa vida. Não é da vida do meu irmão, é da minha vida. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É nesse contexto aqui que Paulo escreveu. A igreja aos romanos de Roma estava vivendo esse contexto. Era uma igreja polarizada, existia os judaizantes que queriam trazer para a igreja os costumes judaicos, da circuncisão, do comer, das festas, enquanto Paulo dizia que em Cristo foi tudo abolido. Existia essa diferença dentro da igreja. E hoje, como que está a igreja? Será que não está a mesma coisa que esses dias aí? Para que tantas denominações? Para que tanta divisão? Para quê? Porque um pensa assim, outro pensa assado. E Cristo, o próprio apóstolo fala que foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver. Não, mas eu sou da igreja de Paulo, outro da igreja de Apolo e outro da igreja de Cristo. Estamos assim também em nossos dias. Mas o apóstolo vem falando no versículo 1 aqui: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele continua, olha o que diz o versículo 2 da carta do capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. O que Paulo está falando aqui não é concordar com o pecado, não. Contra o pecado, nós devemos ser duro. Devemos ser duro. Por quê, irmãos? Porque é o nosso dever apontar e falar, porque o pecado vai levar o homem ao inferno. O que Paulo está falando aqui, nos agradar ao seu próximo, é nessas diferenças que não levam a lugar nenhum. No que é bom para edificação. No que é bom para edificação. É suportar os fracos. Mas será que temos paciência para fazer isso? Ou é mais fácil nós acusarmos e falar, está errado, se quiser sai da igreja e vai para outra igreja? O que é mais fácil? Hein? É mais fácil excluir. Mas levar a carga um dos outros é difícil, irmãos. É difícil. E nós vamos ver aqui que o quanto é difícil. Versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Cristo suportou a cruz em nosso favor. Como diz Isaías, o pecado, Cristo levou o pecado de todos para que nós tenhamos paz hoje. E nós não estamos dispostos a aguentar as aflições dos nossos irmãos. Não estamos. Dos nossos filhos.
É mais fácil a gente falar, não, você está errado. Apontar. E aí cria um vínculo, uma barreira. Do que suportar. É o que estava acontecendo aqui na igreja. Eles não estavam tolerando. Não havia tolerância de uns para com os outros. Criou-se panelas dentro da igreja, e ficava um acusando ao outro. E assim dentro do nosso lar. E aí há contendas, a divisão. E Deus não opera nesse meio. Não tem como Deus operar, irmãos. É aí que o inimigo opera. É no meio da divisão, da intolerância. É o prato cheio para o inimigo entrar no nosso lar e destruir. Entrar na igreja e destruir. Porque aí opera o poder da carne. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades. Só que, para nós entendermos essa questão, é necessário a gente entender a palavra do Senhor e discernir o mundo espiritual. Às vezes nós queremos resolvermos com o poder da carne. É tudo pelo braço, é pelo nosso braço. Só que nós não conseguimos resolver. E aí piora. Às vezes você quer dar educação para o seu filho, você quer orientá-lo, aí vem a briga, a contenda. Por quê? Porque ele te responde e você fala, como? Eu sou seu pai, mas você não tolera. E aí o que acontece? É onde o inimigo atua. Às vezes é o esposo e a esposa que entram em divergência. O que acontece? Eu não tolero a minha esposa. E aí começa o quê? A discussão, a briga. Ou estou falando mentira? Ou só acontece no meu lar, no lar de vocês não acontece? Por quê? Porque a gente não segue o que a palavra do Senhor diz. Vós que sois fortes, deveis suportar as fraquezas dos fracos. Vós que sois fortes, deveis suportar. Cristo não suportou. Por Cristo ter suportado, é que hoje nós temos livre acesso ao Pai. Quando Cristo estava para ser preso, Pedro foi lá, tirou da espada e arrancou a orelha fora. O que Cristo falou para Pedro? Rapaz, guarda isso aí. Ou você pensa que se eu não quisesse, viria legiões de anjos para cá? Mas Cristo suportou tudo. Cristo nos deu o exemplo dele. E nós? Que subimos no nosso salto e falamos, não, eu não suporto isso. E aí que o inimigo age. Aí destrói a nossa família. Aí a gente vai orar a Deus, buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque simplesmente deixamos de ouvir a palavra do Senhor. Porque se nós cumprimos a palavra do Senhor, não chega até esse ponto de suportar as fraquezas dos fracos. Suportar as fraquezas dos fracos. E olha só o que Paulo fala aqui, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. É para nos ensinar. Não foi escrito para deixar guardado em cima da prateleira lá da estante. Não foi escrito para você trazer para a igreja aqui apenas como um amuleto. Não, foi escrito para o nosso ensino. E o que vai acontecer se nós formos ensinados? Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Para que substituir? A fim de que,
a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que Paulo está falando aqui é que nós só teremos paciência e consolação se meditarmos nas Escrituras. Não existe outra forma, irmãos. Não existe. Se nós não meditarmos na palavra do Senhor, ele diz, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para quê? A fim de quê? Pela paciência e consolação das Escrituras. Quando nós meditamos nas Escrituras do Senhor, é que nós vamos conhecer o Senhor. É aí que vem a paciência, a consolação ao coração do aflito. Não foi o que a irmã leu no Salmo 40? Quantas vezes nós estamos aflitos, nós falamos, Senhor, fala comigo, e o Senhor nos dá uma palavra que conforta o nosso coração, que nos traz paciência em meio às tribulações. E o que produz isso? Para que tenhamos esperança. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que só mediante as Escrituras é que nós vamos ter paciência em meio às aflições, seremos confortados, teremos consolo, em outra tradução, coragem. Isso vai produzir o quê? Esperança. A esperança ela vem por meio do quê? Da fé. Que Deus vai agir no tempo oportuno. Não é indo de igreja em igreja, pedindo oração de igreja em igreja. Não, é por meio da palavra do Senhor. É na meditação da palavra do Senhor. Em casa, no celular está difícil, é o filho, é o esposo, é a esposa. Medite na palavra do Senhor. Isso vai te trazer esperança, que Deus vai modificar, que Deus vai transformar. Não é por força nem pela violência, é pelo Espírito de Deus. O profeta Ezequiel queria resolver tudo rápido. E o que o Senhor falou não é por força nem violência, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Mas como vai acontecer isso na nossa vida? Através da meditação, no ensino da palavra. Não existe mágica, irmãos. É pela palavra do Senhor que vai nos moldando, vai nos transformando, vai nos fazendo enxergar o que acontece nas regiões celestiais. É o que Paulo está falando aqui. Olha o que diz o versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. No versículo anterior, ele diz que a paciência e consolação é por quem? Pelas Escrituras, não é assim? E aqui ele fala que o Deus de paciência e consolação. Através do meditar na palavra de Deus, Deus produz em nós o quê? Paciência e consolação. Deus nos consola. E outra tradução diz que o Deus que gera paciência. E o que vai acontecer? Vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui, irmãos, é que o meditar na palavra do Senhor vai fazer com que transforme a minha vida. E isso, o Espírito Santo vai transformando
e vai dando paciência, longanimidade, é o fruto do Espírito. E aí eu vou ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Domingo passado a gente meditou, nós tivemos uma aula aqui que falava sobre missões. Missões da igreja, que a missão é um objetivo da igreja saudável. A igreja saudável faz missão. Em determinado momento, os irmãos vão se lembrar, eu falei algo que até então eu não tinha pensado. Às vezes nós estamos preparando a mensagem, lendo, mas chega no momento, Deus coloca a palavra na nossa boca que a gente não pensou no momento. E naquela hora, o Senhor colocou no meu coração que o amor ágape, que é o amor de Deus para com o homem, que é o que Deus espera de nós, uns para com os outros, que é o amor, é o mesmo amor, é o sentimento de Cristo, que é o amor sacrificial, é aquele amor a que João fala nas epístolas. Não o amor de um homem para a mulher, de um pai, de uma mãe pelo filho, que mais se aproxima do amor de Cristo para com o homem, de Deus para com o homem. Mas o amor sacrificial é aquele que dá a vida não por um amigo, mas por um inimigo. Ele não nasce da carne. Eu falei isso. Ele não nasce da carne, mas ele nasce do Espírito. Ele nasce do Espírito. É um fruto do Espírito. Não é da carne, é do Espírito. É Deus que concede ao homem. E durante a semana eu fui meditando e eu falei, não é verdade que é isso mesmo? Não é da carne, irmãos. Não nasce da carne. É pelo Espírito. É pela meditação da palavra do Senhor que Deus vai nos colocando amor pelas almas. Porque a carne, ela só produz divisão. Eu quero uma coisa e você quer outra. E eu vou convencer o meu irmão que o que eu quero é melhor do que você. E aí gerou a contenda no meio da igreja. Porque eu tenho que mostrar para você que o que eu penso é verdade. E onde Deus está nisso tudo? Onde que Deus está nisso tudo? Deus não está nisso, irmãos. Mas quando eu começo a meditar na palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a agir na minha vida, me transformando, aí começa a vir o quê? O amor. Mas isso, irmãos, é necessário. Isso só acontece a partir do momento que eu tenho o mesmo sentimento que Cristo. E aqui Paulo está falando, irmãos, no versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros. Quem vai conceder, que Paulo está falando aqui, é Deus. Através de quem? Do Espírito Santo que habita onde? Dentro de nós. É Deus que concede. Eu preciso fazer alguma coisa? Preciso apenas querer. Apenas querer. Buscar a presença do Senhor, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Só isso eu preciso fazer. O resto, Deus faz. É através da palavra. Cristo falou para os discípulos, ó, vós já estáis limpos pela palavra que tenho pregado. É através da palavra. Através da palavra. A palavra vai limpando a nossa vida. Ela vai transformando. E aí quando nós vamos ver, a gente já está transformado pela palavra. O Espírito Santo começa a agir. O Espírito só age mediante a palavra. Não existe outra forma, irmãos. O Espírito Santo de Deus só age através da palavra de Deus.
Como que ele vai agir na nossa vida se eu não medito na palavra de Deus? Não tem como. E para que tudo isso? Paulo responde aqui no versículo 6: para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso daqui é para que haja concordância dentro da igreja. Há uma só boca. Quando chegar no trono do Senhor, Deus responde. Não há divisão. No nosso lar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como Deus agir? Deus só vai agir quando nós que somos fortes tolerarmos os mais fracos. E Paulo fala que nós devemos suportar. É dever. É dever. Para quê? Para que Deus seja glorificado. E o que diz o versículo 7? Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros, como Cristo nos recebeu. E aí quem é glorificado é Deus. E do versículo 8 até o versículo 12, o apóstolo Paulo fala por que de tudo isso. É para que os gentios, que ainda não conheciam a Cristo, pudessem ver dentro da igreja de Cristo algo diferente. É o mesmo princípio que Jesus falou na oração sacerdotal, a fim de que o mundo conheceis. Ou seja, os discípulos deveriam ser único, para que o mundo conhecer que Cristo é o Senhor. Como que o mundo vai conhecer que Cristo é o Senhor? Através da igreja. Através da igreja, irmãos. A instituição que Deus colocou para propagar a palavra dele aqui na terra, na nova aliança, é a igreja de Cristo. Não são os espíritas, não são os budistas. É a igreja do Senhor Jesus. Mas o ímpio chega aqui e vê uma igreja dilacerada, uma igreja dividida. O ímpio vê os nossos lares divididos. Como ele vai conhecer Cristo através dos nossos lares? Se há contenda, divisão. Como o nosso vizinho ao lado vai falar, olha, eles são diferentes. Eles só poderão conhecer a Cristo se o nosso lar for diferente. Se houver contenda, divisão dentro do nosso lar, eles não vão ver Cristo. Portanto, recebeis uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Mas ele diz, olha, vós que sois fortes, deveis suportar os fracos. É difícil suportar, né, irmãos? É por isso que Paulo fala aqui que é só pelo poder do Espírito Santo. Meditação da palavra. Suportar aqui, suportar o filho que responde, o esposo que briga, que é intolerante, é só mediante o poder do Espírito. Não é pela carne. Porque pela carne só vai ter divisão. A nação israelita, ela falhou. Aí veio a igreja
E a igreja tem falhado? A igreja instituição tem falhado? A igreja sou eu e você. Será que nós não temos falhado também? Será que temos recebido uns aos outros? Será que temos propagado o amor de Cristo? Olha só, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que se confirmassem as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. O que Paulo está falando aqui é que se nós cumprirmos a palavra do Senhor, os gentios, os ímpios, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles vão querer estar do nosso lado. Por quê? Porque eles verão algo diferente. Porque eles verão Cristo em nós. Eles verão Cristo em nós. O mundo só vai conhecer a Cristo pela igreja. Se eu e você, nós não refletirmos a Cristo, o mundo não conhecerá a Cristo. Os gentios, eles esperam. E de quem virá isso? Da igreja do Senhor. De mim e de você. Mas como? Se o nosso próprio lar, se a nossa igreja ela está dividida. Se nós não temos paz, se nós não temos alegria. Os irmãos estão entendendo que virou um círculo vicioso? Como eu vou pregar a Cristo se eu mesmo não recebo de Cristo a paz, a alegria no Espírito? Como? Como eu vou convencer o ímpio que Cristo é bom, se nem mesmo eu tenho essa certeza? Não é assim? Não é assim, irmãos? Se o meu lar está destruído, como que eu vou dizer que Cristo reconstitui lares se o meu lar está destruído? Mas de quem é a falha? É de Cristo? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vós e sofrereis? É a palavra do Senhor. É Jesus falando. Jesus está conosco pela nossa perversidade, pela nossa incredulidade. E a gente sofre. A palavra diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós estamos sofrendo. Até quando estarei com vós? Mas por quê? Porque falta meditação na palavra do Senhor. Porque aí Deus vai nos dar paciência, consolação para suportar os fracos. Suportar o filho, suportar o esposo, suportar a esposa, o chefe, o vizinho, aquelas pessoas que não importunam. É através da meditação da palavra que o Senhor vai nos dando o quê? Paciência. E aí a gente vai ter esperança que Deus vai agir. E aí a esperança produz a fé que Deus vai agir em tempo oportuno. É ato contínuo, irmãos. Não tem começo, não tem fim. É Deus agindo através do Espírito Santo na nossa vida, através da meditação da palavra.
E aí aquilo que para nós nos deixa nervoso, que nos tira do equilíbrio, o Espírito Santo nos recompõe. Aí nós começamos a ouvir a voz do Senhor. Aí você fala, espera, deixa eu agir. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito. E aí, você vai estar cumprindo a palavra do Senhor. Os gentios vão ver o seu lar. Eles vão ver que há algo diferente. Não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. Porque de palavras, o povo aí no mundo já está cheio. Você liga a televisão, às 8 horas, você pega 5, 6 canais só pregando a palavra. Mas e vivendo a palavra? As pessoas querem ver os demais vivendo, não apenas pregando. E aí vem o versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Em outra tradução, diz que Deus que gera paciência. É Ele que gera paciência. A paciência não vem de nós, é gerada por Deus. Vos encha de todo gozo, e outra tradução diz, alegria e paz por meio da vossa fé. O interessante, irmãos, que eu estava meditando nisso, que Deus que gera a esperança vos encha de toda alegria e paz por meio da vossa fé. É através da nossa fé que Deus vai nos enchendo do quê? De gozo e alegria. Vai nos trazendo paz, alegria e gozo. É por meio da nossa fé. É ato contínuo. Ato contínuo. E Deus vai descendo, vai transbordando. Deus Ele está pronto a nos dar. Ele está pronto, irmãos. Ele está pronto. Mas é por meio da nossa fé. É por meio da nossa fé que Deus vai enchendo de alegria e paz. Vai dando gozo. Em meio que as dificuldades, as tribulações. Por meio da vossa fé. O apóstolo Paulo, ele fala que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, é meditar a palavra do Senhor. Não existe outra forma. Mas nós não meditamos, como que a gente vai querer ter fé? É mais fácil ir no profeta e pedir para ele orar, né, por nós, né? Não é mais fácil, irmãos? Mas a verdadeira palavra profética é a Bíblia. Essa não falha. Essa aqui, irmãos, não falha. Ela que acrescenta fé. Vai acrescentando fé. E essa fé vai trazendo paz, gozo, alegria no espírito. Vai trazendo esperança. A esperança que hoje não está bom, mas amanhã vai melhorar porque eu sirvo um Deus que Ele atua em meu favor. Um Deus que move céus e terras. É interessante, irmãos, quando a gente lê os profetas, ele falando, orei o Senhor, ele começa a ter visão de Deus movendo céus e terra em favor. Por quê? Porque eram homens que se colocavam na presença de Deus. E não é diferente de nós. Se nos colocarmos na presença do Senhor, Deus vai fazendo isso. E ele conclui, a fim de que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A fim de que abundeis. Abundar é derramar, transbordar em esperança. Por meio de quem?
pela virtude do Espírito Santo. Comece em Deus, através da palavra, e o Espírito Santo vai agindo. Ele vai abundando em nossa vida, transbordando pela virtude do Espírito. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Mas começa com o que apenas? Mas nós que somos fortes. Sedes fortes através da virtude do Espírito Santo. Essa é a palavra do Senhor nessa noite para você. O celular não vai bem? Sede fortes. Sejais tolerantes com os fracos. E aí Deus vai agindo e transformando e te dando esperança, paciência, consolo, que no momento adequado Deus vai agir. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém?